pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre urbanização brasileira, tudo bem? Bom, primeiro, é sempre bom recordar o que significa urbanização. Urbanização ocorre quando o crescimento populacional das cidades é superior ao do campo, ao da zona rural. Quando que isso ocorre? Ocorre com o êxodo rural. E, no caso brasileiro, isso começa a se intensificar a partir da década de 1930, quando o Brasil vai passar de um modelo, foi gradativo, de um modelo agrário exportador para um modelo urbano industrial. Foi o que aconteceu a partir de Getúlio Vargas, lógico que foi uma coisa mais tímida ainda, e que se intensificou principalmente a partir da década de 50. E no final da década de 60, na virada da década de 60 para a década de 70, é que a maioria da população brasileira passou a viver na cidade, nas cidades. Tudo bem? Beleza? Então olha aí, ó, começa nos anos 30, porque houve uma mudança no modelo econômico brasileiro. Ok? Veja bem, quando que o Brasil passa a ser, então, um país de maioria urbana? Vamos ficar com essa data, 1970, certo? Agora, temos que diferenciar. Todas as regiões foram iguais? É óbvio que não. O Sudeste, que concentrou o modelo industrial brasileiro, foi a primeira região a se urbanizar. Isso ainda na década de 1950. Nessa região brasileira, mais da metade da população passa a viver nas cidades a partir da década de 1950. E aí, gradativamente, foram acontecendo nas outras regiões. Lembrando que o Nordeste foi a última região brasileira a se tornar urbana junto com o Norte. Isso já nos anos 70 e 80. Então, uma primeira observação é essa desigualdade regional que é tão marcante no nosso território. Bom, sabendo disso, nós temos que entender que além dessa dinâmica, dessa mudança que aconteceu na economia brasileira, temos que ressaltar também que existem fatores de repulsão da população do campo. Esses fatores eles podem ser destacados, entre outros, com a mecanização da agricultura, né, da própria pecuária. Isso é muito importante, principalmente com a soja, que é uma cultura agrícola que não precisa de muita mão de obra. Além do que, o Brasil tem uma estrutura fundiária que é muito concentrada nas mãos de poucos. Ou seja, isso também colabora para a repulsão populacional do homem, da família, do campo para as cidades. Ok? A pecuária extensiva também não absorve muita mão de obra, também é um fator de repulsão. E o parcelamento das terras, que foi muito marcante na região sul. Porque o sul brasileiro, por incrível que pareça, não é a segunda região mais urbanizada do Brasil. A primeira, como eu já disse, é o Sudeste. Em segundo lugar, e aí é uma observação importante, vem o Centro-Oeste. Em terceiro que vem o Sul, porque o Sul teve no passado uma forma de apropriação do meio rural, a partir do século XIX, de pequenas propriedades de terra. Essas pequenas propriedades, com o tempo, elas foram sendo parceladas entre os herdeiros da família. E isso também contribuiu para a repulsão populacional da população sulista para as cidades. Beleza? Então, em primeiro, Sudeste disparado, sendo que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro com a maior proporção de população urbana do Brasil. Em segundo lugar, o Centro-Oeste, não se esqueçam disso, aqui a mecanização da agricultura é muito forte, né? Além da construção de Brasília e de Goiânia, que foram cidades
planejadas, isso atraiu muita gente para essas duas metrópoles. Terceiro, o Sul, quarto, o Norte e, por último, o Nordeste. Hoje, o Brasil, aproximadamente 85% da população vive nas cidades, certo? 85%. E 15%, tudo isso aproximadamente, vive no campo. Lembrando que esses números são até próximos de países desenvolvidos, onde a urbanização começou no século XIX, certo? Beleza? Tranquilo. Lembrando que quando nós estudamos as cidades, temos que estudar a hierarquia urbana e as redes urbanas que são criadas com o passar do tempo, tendo sempre as cidades mais importantes como polo de atração, não só populacional, como também de serviços, né? Lembrando que hoje, além dos serviços, nós temos também as questões de ordem material. Óbvio que as pessoas procuram os grandes centros, não só para os serviços, como também para adquirir bens. E lembrando que também hoje, com a nova revolução tecnocientífica, nós temos também a produção de bens imateriais. E nós estamos falando especialmente da informática. No caso brasileiro, temos que destacar a principal metrópole. A principal metrópole nacional brasileira é São Paulo. Afinal de contas, São Paulo é sede das principais multinacionais, né, ou transnacionais que aqui estão instaladas, além de ser também a sede da Bolsa de Valores, que opera aqui no Brasil e é uma das maiores do mundo. São Paulo, então, é a principal metrópole brasileira, seguida pelo Rio de Janeiro, que também é considerada uma metrópole nacional, embora com uma importância um pouco menor. São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro em segundo. São as duas principais metrópoles do Brasil. Nessa hierarquia urbana, nós temos também 9 metrópoles. Lembrando que Rio e São Paulo e Rio são metrópoles nacionais, influência nacional. As outras são de influência regional, podendo ultrapassar os limites do estado onde elas estão, além da própria região em que elas estão. É bom saber quais são essas 9. Vamos por regiões que fica mais fácil. Nordeste, 3 metrópoles. Salvador, Recife e Fortaleza. Ok? Norte, 2 metrópoles. Belém e Manaus. Centro-Oeste, 1 metrópole. Goiânia. E o Sul tem 2 metrópoles, Porto Alegre e Curitiba. O Sudeste tem mais uma metrópole, que ela é um tanto quanto eclipsada por estar próxima do Rio e de São Paulo, que é Belo Horizonte. Então, contei as 9. Ah, mas e Brasília? Brasília é uma metrópole nacional, por causa da sua função política. As decisões políticas do Brasil são tomadas em Brasília. Economicamente, Brasília não tem tanta importância. Inclusive, a área de influência de Goiânia, que fica a 200 quilômetros aproximadamente de Brasília, é maior do que de Brasília, quando se abrange a região centro-oeste e parte do norte e do nordeste. Tudo bem? Goiânia, então, regionalmente, abrange uma área maior do que a de Brasília, mas as decisões políticas que saem de Brasília tornam essa cidade, planejada, como eu disse, uma metrópole também nacional, pela sua importância política. Então, lógico que a hierarquia vai descendo, a gente chega até as cidades pequenininhas, locais, com essas integrações todas que existem entre as cidades, né? Mas eu acho que está de bom tamanho saber, então, que existem 3 metrópoles nacionais, lembrando que Brasília é por questão de ordem política, e mais 9 metrópoles que a gente pode chamar de regional. Tudo bem? Embora vamos falar metrópole, certo? Então, beleza. Lembrando que para que essas redes se configurem,
para que haja fluidez de pessoas, a fluidez de mercadorias, produtos e também de informações, nós temos que lembrar que foi ao longo do tempo construído infraestrutura necessária para isso. Essas infraestruturas estão baseadas, no caso, né, de pessoas e mercadorias, nas redes de transporte. E aí nós temos que recordar rapidamente aqui como que aconteceu essa evolução no sistema de transportes brasileiro. Então, eu quero lembrá-los que, durante o período cafeeiro, o Brasil ainda não estava totalmente articulado economicamente. E a partir do período do café, especialmente em São Paulo, as ferrovias foram muito usadas no Brasil. Ferrovias. A partir dos anos 30, quando começa a integração nacional, Getúlio Vargas, e ela se concretiza na década de 50 com Juscelino Kubitschek, a preferência foi dada às rodovias. O sistema rodoviário brasileiro é o principal modal de transporte, é o termo que se usa, modal, o modo de transporte no Brasil, tanto de passageiros quanto de cargas, certo? E as ferrovias foram deixadas de lado. Tanto é que hoje as ferrovias no Brasil, elas têm um caráter meramente de transporte de mercadorias e praticamente acompanhando um modelo que já está aqui há mais de 100 anos, que é do interior para o litoral, ou seja, para exportação. Destacando-se aí, por exemplo, o escoamento do minério de ferro, que sai de Minas Gerais, vai até o porto de Vitória Tubarão, no Espírito Santo, e lá no norte, quando temos aí a ferrovia que sai de Carajás e leva minério de ferro até São Luís do Maranhão, no porto de Itaqui, ou seja, interior, litoral, e daí para exportação. Ou seja, é um modelo de transportes que não mudou praticamente ao longo do tempo. Nos últimos anos, houve uma tentativa de aumentar a rede ferroviária brasileira, mas que, infelizmente, não saiu do papel, como foi exemplo do suposto trem-bala que ligaria Rio a São Paulo, chegando também a Campinas. Não aconteceu. Então, infelizmente é isso, porque o trem, as ferrovias, elas são mais baratas, tanto para transportar passageiros quanto cargas, e também temos a vantagem de poluir menos. Óbvio que tem um destaque para a rodovia, para os caminhões. Podemos falar aqui, por exemplo, da geração de empregos. São milhões de trabalhadores brasileiros que estão ligados a esse modelo de transporte e também, no caso, a fluidez que vai a lugares onde o trem não chega. O transporte marítimo ou fluvial no Brasil, ou seja, transporte de cargas e passageiros feito pelo Oceano Atlântico e pelos rios brasileiros, também é muito pequeno, certo? Lembrando que tem um transporte que poderia ser mais utilizado e foi muito utilizado no passado, que é o transporte chamado de navegação de cabotagem. É quando um navio vai de um porto a outro do mesmo país. Os portos estão localizados no mesmo país. Então, também é um modelo que poderia ser mais utilizado, visto que o Brasil tem uma costa, né, um litoral imenso e também muitos rios a serem aproveitados para o transporte, que é o mais barato de todos quando analisamos os principais, que são eles: rodoviário, ferroviário, hidroviário e também o aeroviário. O aeroviário é muito caro, né? O avião é muito caro. Outra coisa, não se esqueçam, quando eu falo do IBGE, eu estou me referindo a, olha só, 5 regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, respeitando os limites dos estados. Essa é a classificação oficial. Tudo bem? Classificação oficial. Só que tem outra classificação que é muito utilizada na geografia, que é a geoeconômica,
que não respeita os limites dos estados ou das regiões do IBGE. A classificação do IBGE é oficial. E aí nós vamos ficar com 3 regiões, macro-regiões geoeconômicas. E eu vou relembrar com vocês. São elas, olha só, Centro-Sul, que abrange toda a região sul, toda a região sudeste, menos o norte de Minas Gerais, e boa parte do centro-oeste, menos o norte do Mato Grosso. Tudo bem? Lembrando que no centro-sul também entra o sul do Tocantins. O sul do Tocantins também está dentro do centro-sul brasileiro. A outra macro-região é o Nordeste, que abrange os 9 estados da região Nordeste, mais o norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais é semiárido. E, nesse caso, o oeste do Maranhão sai do Nordeste, visto que o oeste do Maranhão, economicamente, e é uma classificação geoeconômica, como eu disse, está ligado à terceira e última que eu estou comentando aqui, região geoeconômica, que é a Amazônia. A Amazônia abrange todos os estados da região norte do Brasil, além do oeste do Maranhão e o norte do Mato Grosso. O norte do Mato Grosso, aquela área da expansão do agronegócio, especialmente soja e pecuária, está ligado economicamente à Amazônia. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, ó. No Brasil nós temos uma rede urbana comandada por São Paulo e num segundo plano pelo Rio de Janeiro, e espero que tenha sido importante para vocês esse esboço sobre a urbanização brasileira, nossas vias de transporte e as regiões geoeconômicas brasileiras. Tudo bem? Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu!